reside nas palavras que saem da boca de Deus. Muitos leram esse salmo sem compreender a profundidade de sua mensagem, porque não se trata de uma cura genérica nem de uma ajuda parcial. O que Deus promete aqui é uma intervenção total, desde a raiz do sofrimento até suas manifestações mais visíveis. Quando diz que enviou sua palavra, está falando de um ato deliberado, específico, projetado para alcançar o que nenhuma medicina pode tocar: o espírito humano ferido, quebrado, preso na desesperança. Ao longo das Escrituras, vemos como essa palavra não é um texto morto. Ela é ativa, poderosa, afiada como uma espada de dois gumes, capaz de discernir os pensamentos mais profundos e de cortar com precisão onde a doença criou raízes. Há momentos em que o diagnóstico parece final, o médico dá seu veredicto, os sintomas não cedem, o corpo se rende. Mas é exatamente ali, na fronteira entre o impossível e o divino, que o poder da palavra se manifesta com maior força. Em 2 Reis 20 é relatada a história do rei Ezequias. Gravemente enfermo, ele recebeu uma palavra devastadora do profeta Isaías: põe tua casa em ordem porque vais morrer, não te recuperarás. Tudo parecia concluído. No entanto, Ezequias se voltou para a parede, orou com lágrimas, e então Deus lhe enviou outra palavra, uma palavra diferente, uma palavra de vida. Ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, vou te curar. 2 Reis 25. O que mudou a situação não foi um novo tratamento, mas uma nova palavra saída do coração de Deus. Esse padrão se repete uma e outra vez na história sagrada. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, um centurião se aproximou de Jesus para pedir cura para seu servo. Ele não precisou de uma visita, nem mesmo de um toque físico. Disse algo que tocou o coração de Cristo. Dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Mateus 8:8. Jesus se maravilhou com essa fé, e o milagre aconteceu exatamente como o centurião creu. Apenas uma palavra bastou, não uma palavra qualquer, mas a palavra que sai de Deus mesmo. Porque quando Deus fala, o universo obedece. Quando Ele declara cura, nenhuma enfermidade pode resistir. E se isso foi verdade para o centurião, também é verdade para nós hoje, porque a palavra não perdeu sua validade. Hebreus 3:8 afirma sem ambiguidade: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que Ele fez antes, pode fazer agora. A Bíblia não é um livro antigo com relatos interessantes. É um manual vivo de intervenções divinas, um mapa de cura escrito pelo próprio autor da vida. Cada salmo não é apenas um poema, é uma receita celestial projetada para tocar o que nenhum especialista humano pode restaurar. Em momentos de dor profunda, o Salmo 32 se torna um clamor de fé. Senhor, meu Deus, a ti clamei e tu me curaste. Aqui não há fórmulas complicadas, apenas um clamor sincero, uma direção clara e um resultado sobrenatural. O salmista não diz, me senti melhor ou encontrei consolo. Ele diz, tu me curaste. Assim, direto, contundente. A cura que Deus oferece não é parcial nem temporária. É uma cura que toca a raiz, que arranca a amargura, que purifica o sangue, que clareia a mente, que restaura a célula, o coração, a esperança. Mas para experimentar esse tipo de cura, é necessário um passo decisivo: crer que a palavra não é teoria, que o que está escrito tem o mesmo poder de quando foi pronunciado pela primeira vez. Em Provérbios 4:20 e 22, o Espírito Santo nos revela um segredo profundo. Filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Não diz apenas para a alma, nem apenas para o espírito, diz para todo o corpo. Isso significa que os versículos que saem do coração de Deus podem alcançar as articulações, os órgãos internos, os sistemas que hoje estão debilitados. Sua palavra é remédio, mas não qualquer remédio. É um remédio eterno, sem efeitos colaterais, sem erros de diagnóstico, sem contraindicações. Há testemunhos de pessoas que, após receberem o pior diagnóstico, começaram a proclamar os salmos com fé. Dia após dia,
não como um ritual, mas como um ato de guerra espiritual. Um desses casos é o de uma mulher que havia sido desenganada por um câncer terminal. Em vez de se render, ela abriu sua Bíblia e se agarrou ao Salmo 118, 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Cada manhã ela o repetia, cada noite ela orava. Com o passar do tempo, seu corpo começou a responder. A medicina não tinha explicação. Os médicos falaram de uma remissão espontânea, mas ela sabia a verdade, a palavra havia feito o que a ciência não podia. Em Ezequiel 37, encontramos uma cena impactante, um vale cheio de ossos secos, ossos mortos, sem vida, sem esperança. Mas então o profeta recebe uma instrução divina, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E algo aconteceu. Ao som da palavra, os ossos começaram a se unir, os tendões e a carne se formaram, e veio vida sobre o que estava absolutamente morto. Essa visão não é apenas um símbolo de restauração nacional. É uma verdade espiritual sobre o que a palavra pode fazer na sua vida hoje. Se a doença consumiu suas forças, se sua alma está vazia, se sua fé está desgastada, você não precisa de algo novo. Você precisa ouvir, proclamar e abraçar a palavra de Deus como seu único remédio. Quando Davi fugia de seus inimigos e sua saúde se quebrava por dentro, ele não buscou primeiro uma solução externa. Ele escreveu no Salmo 6:2: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou enfermo. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ele sabia que havia um médico superior, um que não precisa de bisturi nem receita, um que opera no silêncio da alma, no canto oculto da dor, onde ninguém mais pode alcançar. Esse médico é o Senhor, e assim como Davi clamou, como o centurião creu, como Ezequias orou, hoje também nós podemos abrir nossa boca e declarar que a palavra de Deus é mais que suficiente. É o único tratamento que nunca falha. É a única mensagem que, quando recebida com fé, transforma a tristeza em alegria, a fraqueza em força e a doença em testemunho. A palavra é remédio, mas não um remédio passivo. É um remédio que combate, que se levanta como espada, que derruba fortalezas, que dissolve tumores, que purifica o sangue, que fortalece o coração fraco. No Salmo 103, somos lembrados de que é Deus quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades, não algumas, não as mais leves, todas, porque quando Deus intervém, Ele o faz por completo. Muitos tentaram separar a fé da saúde, mas na Bíblia ambas estão profundamente conectadas. Jesus, em várias ocasiões, vinculou a cura com a fé do enfermo. Tua fé te salvou, disse ele à mulher com fluxo de sangue, Marcos 5:34. Não foi a multidão, não foi o manto, não foi a casualidade, foi a fé dela. Essa fé nasce ao ouvir a palavra e se fortalece ao declará-la, ao abraçá-la, ao vivê-la como verdade absoluta. Porque a fé não é apenas crer que Deus pode, mas estar convencido de que Ele já falou e, portanto, acontecerá. Se você chegou até aqui carregando um diagnóstico, uma preocupação, uma dor física ou emocional que não vai embora, o convite é claro, volte à palavra. Mergulhe nos salmos como se fossem seu único remédio. Não os leia como poesia, proclame-os como decretos, declare-os como verdade, respire suas palavras como o sopro do céu. Porque em cada versículo há vida, em cada linha há poder, em cada promessa há uma cura esperando ser ativada pela sua fé. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se do que disse o salmista no Salmo 119:50. Este é o meu consolo na aflição, que a tua promessa me dá vida. Isso é o que a palavra é vida. Vida para a alma cansada, vida para o corpo desgastado, vida para o espírito ferido. Você não está sozinho. Deus já enviou sua palavra. Agora só falta que você a receba com fé e veja como começa o processo de cura que ninguém mais pôde oferecer. Há feridas que não sangram, dores que não aparecem em nenhum exame médico, correntes que não podem ser vistas, mas que aprisionam a alma. O corpo pode parecer forte,
A voz pode soar firme, mas dentro de muitos corações se escondem prisões emocionais que paralisam, debilitam e destroem lentamente. Ansiedade, culpa, tristeza, pensamentos que não param, memórias que ferem. Esses são padecimentos tão reais quanto qualquer doença física, mas muitas vezes ignorados até por quem os sofre. A Bíblia, no entanto, não os ignora. Deus conhece o interior do ser humano, conhece cada lágrima não derramada, cada carga oculta sob um sorriso. E para essas aflições internas, os salmos foram dados como antídoto divino. No Salmo 34:18, uma verdade poderosa é revelada. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esse versículo não é uma simples expressão de consolo, é uma declaração do lugar exato onde Deus opera. Ele não age à distância, não espera que a alma se recomponha antes de se aproximar. É precisamente no ponto de ruptura emocional que sua presença se torna mais intensa. E nesse encontro a palavra falada por ele se torna um bálsamo, um unguento que penetra o mais profundo do coração e começa a curar o que parecia inalcançável. Os salmos não foram escritos em momentos de estabilidade emocional. Muitos deles nasceram em meio ao caos, à perseguição, à rejeição, à solidão. Davi escreveu desde cavernas, desde o exílio, desde a traição, e em cada uma de suas palavras pode-se perceber o eco da alma humana clamando por socorro. Quando ele diz no Salmo 42:11, "Por que te estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ele dá voz a uma angústia que não é física, mas interna, mas ele não fica na queixa. Ele declara uma direção, ordena a sua alma que espere, que confie, que olhe para o alto." Essa é a função restauradora dos salmos, redirecionar a alma para a fonte da vida. Nas Escrituras, não há separação entre o espiritual e o emocional. O quebrantamento do coração é tão sério quanto uma ferida aberta, e suas consequências podem ser devastadoras. O Salmo 143 é um exemplo claro desse tipo de oração. "Desfalece em mim o meu espírito, o meu coração está atônito dentro de mim." Assim, o salmista expressa seu estado emocional, não com vergonha, mas com clareza. Mas o mais importante não é o reconhecimento da dor, e sim o que ele faz a seguir. Volta-se à memória dos atos de Deus, medita em suas obras e estende as mãos em oração. E nesse processo, a alma que estava desfalecida começa a ser fortalecida. Esse modelo se repete em várias ocasiões. A restauração emocional não é instantânea, mas é possível. A palavra não atua como um analgésico passageiro. Trabalha como um cirurgião que sabe exatamente onde tocar. O Salmo 6, por exemplo, começa com uma súplica: "Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou enfermo." Mas ele não se refere a uma doença corporal. Mais adiante diz: "Minha alma também está muito perturbada." É um reconhecimento claro de que há feridas internas que precisam de intervenção divina. E ao longo do salmo, o clamor se transforma em confiança, o gemido em certeza, a súplica em declaração. "O Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor aceitou a minha oração." Muitos vivem prisioneiros de emoções que não conseguem explicar, uma tristeza sem causa, uma angústia persistente, uma insegurança que parece vir de lugar nenhum. Os salmos não apenas identificam esses estados, mas oferecem um caminho para confrontá-los e superá-los. O Salmo 55:22 nos instrui: "Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá que o justo seja abalado para sempre." Aqui apresenta-se uma ação clara: lançar o fardo, soltá-lo, depositá-lo sobre alguém que tem a força e o desejo de nos sustentar. Essa ação não é simbólica, é um ato espiritual de libertação. E os salmos, quando proclamados com fé, funcionam como essa ponte entre a dor interna e a paz que só Deus pode dar. Uma característica singular dos salmos é que eles não oferecem soluções superficiais, não evadem o sofrimento, não maquiam a tristeza. Permitem que a alma se expresse com total transparência. No Salmo 38, Davi expressa:
Estou encurvado, estou muito abatido, ando enlutado o dia todo. Aqui não há negação da emoção, mas reconhecimento total. Mas no mesmo salmo ele diz: Senhor, diante de ti estão todos os meus desejos, e o meu suspiro não te é oculto. Essa declaração muda a direção do sofrimento. Em vez de reprimi-lo ou escondê-lo, ele o leva a Deus. E é nesse ato de exposição sincera diante do trono que a cura começa. A cura emocional que vem dos salmos não depende do tempo nem do lugar. Pode acontecer em meio ao choro, numa noite de insônia, num momento de desespero, porque o poder não está nas circunstâncias, mas no conteúdo vivo da palavra. O Salmo 61:2 diz: Desde o fim da terra clamo a ti, quando o meu coração desmaia, leva-me para a rocha que é mais alta que eu. Essa oração expressa uma rendição profunda, reconhece a insuficiência humana e clama por um lugar de estabilidade superior. Essa rocha é Cristo e os salmos conduzem a alma diretamente a Ele. O sofrimento emocional muitas vezes se manifesta em silêncio. Não grita, não se mostra, mas se instala como um peso constante. A Bíblia não o ignora. O Salmo 88 é um dos mais intensos em relação à dor interna. Estou contado entre os que descem ao sepulcro, sou como um homem sem força. As palavras refletem uma desesperança profunda. Mas mesmo ali, na escuridão, o salmista continua se dirigindo a Deus. Não deixa de orar, não deixa de clamar, não corta a comunicação. Esse é um princípio-chave na restauração emocional. Enquanto houver oração, há conexão. E enquanto houver conexão, há esperança de cura. A profundidade emocional dos salmos não está em sua linguagem poética, mas em sua capacidade de captar o sofrimento humano com precisão divina. Eles não se limitam a descrever a dor, enfrentam-na com fé. O Salmo 13 abre com uma pergunta que ressoa em muitos corações: Até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? A sensação de abandono é uma das dores mais agudas da alma. Mas no mesmo salmo o tom muda: Eu, porém, confio na tua misericórdia, meu coração se alegrará na tua salvação. Aqui vê-se claramente o processo de transformação. A alma ferida encontra uma âncora na misericórdia de Deus e começa a se curar por dentro. Em muitos trechos, os salmos apresentam a adoração não como uma reação ao bem-estar, mas como um ato deliberado de guerra emocional. Quando a alma está nas trevas, adorar é uma decisão que abre portas espirituais. O Salmo 42:5 mostra isso de forma clara. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele minha salvação e meu Deus. Não há motivos visíveis para louvar, mas se louva mesmo assim. Essa ação interrompe o ciclo do abatimento e ativa a fé. A adoração, nesse contexto, é um ato de resistência espiritual contra as forças que buscam esmagar o coração. Uma das fortalezas dos salmos é que eles oferecem palavras quando já não restam forças para falar. A alma ferida muitas vezes não sabe o que dizer, como orar, por onde começar. Mas ali estão os salmos, prontos para serem pronunciados como se fossem nossas próprias palavras. O Salmo 77 inicia com esta declaração: Com a minha voz clamei a Deus clamei e Ele me ouvirá. Essa afirmação põe em movimento o processo de restauração, porque a alma que clama é a alma que ainda tem fé. E essa fé, por menor que seja, é suficiente para mover o coração de Deus. O processo de cura emocional através dos salmos não é místico nem abstrato. É uma dinâmica espiritual concreta. Lê-los, meditá-los, orá-los, proclamá-los. Cada uma dessas ações produz um efeito acumulativo no interior do ser humano. Porque a palavra não volta vazia. Quando é recebida com humildade e repetida com fé, começa a limpar, a ordenar, a restaurar o que parecia perdido. Começa a reviver o que estava seco, a fazer florescer. A alma humana precisa de expressão, precisa de uma linguagem para sua dor. E nos salmos ela a encontra. Ali há palavras para o lamento, para a dúvida, para o cansaço, para a esperança. Cada emoção encontra seu reflexo nesses textos sagrados, e essa identificação é chave para a cura. Porque quando alguém se reconhece na Escritura, deixa de se sentir sozinho. Compreende que a dor não o separa de Deus, mas pode aproximá-lo ainda mais dele. Por isso, os salmos são muito mais que literatura antiga.
São mapas espirituais que guiam a alma ao refúgio da presença divina. Cada versículo, quando internalizado, torna-se um remédio para as emoções quebradas. O que se sente abatido encontra consolo. O que se sente confuso encontra direção. O que se sente perdido encontra caminho. Porque em cada palavra pronunciada por Deus há vida, a restauração, há um novo começo. A alma ferida não precisa de fórmulas, precisa de verdade. E a verdade está na palavra. Essa verdade declara que o quebrantamento não é o fim, que há consolo, que há propósito na dor, que há redenção. O Salmo 147:3 o proclama com clareza. Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Esse versículo resume o processo completo, cura e cobertura. Não apenas remove a dor, protege a área vulnerável, não apenas levanta o caído, restaura sua dignidade. Quando a medicina já não encontra causas visíveis, quando os tratamentos não aliviam, quando a alma continua gemendo em segredo, os salmos seguem oferecendo seu poder eterno, não pelo que dizem, mas por quem os inspirou. Porque por trás de cada palavra, há um Deus que conhece cada emoção, que não despreza o choro, que não ignora a tristeza. E quando a alma ousa voltar a Ele com sinceridade, com humildade, com dependência total, começa o milagre silencioso que transforma tudo. Há uma verdade espiritual que atravessa toda a Escritura. A fé não é passiva. Não se trata apenas de crer em silêncio, mas de declarar, proclamar, falar em linha com o que Deus disse. As promessas não se ativam com mera intenção, mas com convicção expressada. Por isso a palavra não foi escrita apenas para ser lida, mas para ser pronunciada com o coração alinhado ao seu conteúdo. Quando falamos a palavra com fé, estamos liberando um princípio do céu sobre a terra. Os salmos especialmente foram inspirados com essa finalidade, colocar na boca do povo de Deus palavras que produzem efeitos reais, tangíveis, até no corpo físico. A Escritura ensina que o poder da vida e da morte está na língua. Provérbios 18:21 diz de forma categórica: isso não é uma metáfora, é uma lei espiritual. O que se pronuncia com um coração cheio de fé tem capacidade para criar, sustentar, derrubar ou levantar. Nesse contexto, os salmos se tornam instrumentos de proclamação que não apenas consolam, mas restauram. Quando a alma está firme na palavra e a boca se alinha com o que Deus declarou, começa um processo que afeta o corpo inteiro, porque Deus não separa o espiritual do físico. O que ocorre no profundo do espírito tem repercussões na matéria. O Salmo 91 é um dos textos mais citados em tempos de perigo ou doença. E não é por acaso. Ali se estabelece uma sequência de condições espirituais que levam à proteção total. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O versículo não começa com uma petição, mas com uma proclamação. O salmista está dizendo algo, está verbalizando sua confiança. E a partir dessa declaração, todo o salmo se torna uma cadeia de promessas ativadas. Nenhum mal te sucederá, com suas penas te cobrirá, não temerás o terror noturno. A proteção não surge no vácuo, nasce de uma fé que fala, que afirma, que declara quem é Deus em meio à aflição. Em Romanos 10:10, encontramos uma chave que conecta com esse princípio. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Aqui, estabelece-se uma dupla dinâmica, a fé começa no coração, mas não se completa até sair pela boca. O que se crê no íntimo deve ser confessado no visível. E essa confissão não é apenas para a redenção da alma, mas também para a restauração do corpo. A cura, como a salvação, entra por meio da palavra. E quando essa palavra é proclamada desde uma fé viva, começa a exercer seu efeito transformador. A Bíblia não apresenta a proclamação como um ato superficial, mas como uma extensão do Espírito. O Salmo 103 inicia com uma declaração poderosa: bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E então enumera os efeitos dessa relação com Deus. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades,
quem cura todas as tuas enfermidades. A cura é apresentada como um dos benefícios que não devem ser esquecidos. Mas para recordá-los, a alma tem que falar. O salmista ordena à sua própria alma que bendiga, que proclame, que lembre. Esse ato de falar à alma e declarar os benefícios de Deus não é retórico, é terapêutico. Reorienta o foco, estabelece prioridades espirituais e libera a intervenção divina. Isaías 55:11 descreve o poder que a palavra de Deus tem quando é enviada. Assim será a minha palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a enviei. Se isso é verdade para a palavra que sai da boca de Deus, também é verdade para a palavra de Deus que sai da boca do crente. Quando pronunciamos os salmos com fé, estamos participando ativamente desse ciclo espiritual. Estamos enviando uma palavra com direção, com propósito, com poder para afetar realidades físicas e espirituais. A restauração não depende apenas de ler, mas de declarar com fé ativa o que Deus prometeu. A fé verdadeira não é abstrata, é evidência e substância. Hebreus 11:1 o afirma com clareza. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Nesse nível de certeza, o crente não espera passivamente. Levanta-se, proclama, alinha seu pensamento, sua fala e sua conduta com o que crê. E é nessa coerência espiritual que a cura começa a se manifestar, porque não há contradição entre o que se crê e o que se diz. O corpo então começa a receber instruções que não vêm de sintomas nem de diagnósticos, mas do trono de Deus. A palavra tem autoridade sobre toda circunstância. Quando Jesus enfrentou doenças, nunca duvidou do poder de sua declaração. Em Lucas 5:13, ao encontrar um leproso, ele disse: "Quero, fica limpo." Não orou longamente, não pediu confirmação, falou e a lepra desapareceu. Essa autoridade foi delegada ao seu povo. Os salmos, inspirados pelo mesmo Espírito, carregam em seus versos essa carga de autoridade divina. Ao pronunciá-los, não estamos repetindo frases religiosas, estamos ecoando uma verdade eterna. Estamos chamando à ordem tudo aquilo que está fora do design original de Deus, incluindo as doenças do corpo. A restauração física não é produto do esforço humano, mas do repouso na verdade divina. E esse repouso não é passividade, é confiança ativa que se expressa. O Salmo 107:20 declara que Deus enviou sua palavra e curou. A palavra foi enviada com um objetivo claro: trazer cura, não como possibilidade, mas como resultado. Essa palavra não foi enviada ao acaso, mas com intenção. Cada vez que proclamamos um salmo com entendimento, estamos reenviando essa mesma palavra com respaldo do céu, e o efeito continua sendo o mesmo: cura. Quando o coração do ser humano se enche de fé e sua boca ousa declarar o que creu, a atmosfera espiritual começa a mudar. E quando a atmosfera muda, o corpo responde, não por sua gestão, mas por alinhamento com a realidade do reino de Deus. Em Marcos 11:23, Jesus disse: "Qualquer que disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, o que disser lhe será feito." O ênfase está no que se diz. Não basta crer, é preciso falar. E o que se fala com fé tem o poder de mover o que parecia inamovível. A palavra, quando proclamada com fé, não apenas cura, também expulsa o que oprimiu. O Salmo 118:17 diz: "Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor." Essa não é uma afirmação neutra. É uma declaração de guerra contra o espírito de morte, contra o diagnóstico final, contra o prognóstico irreversível. É uma palavra que se levanta como espada e corta toda a sentença antecipada. E essa palavra, quando pronunciada com a convicção de quem conhece o Deus que a inspirou, tem poder para reverter situações físicas. A proclamação tem um duplo efeito: edifica a fé de quem fala e modifica o ambiente espiritual ao redor. Por isso o salmista no Salmo 91:2 não pensa em silêncio, mas diz: "Direi do Senhor,
Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Falar não é opcional, é essencial. Na boca está a chave que abre o acesso à restauração. E quando a boca se enche da palavra, o corpo começa a receber instruções novas. Porque o que se diz com fé baseado na palavra nunca volta vazio. A restauração física através da proclamação não é um atalho, é o design original. Deus criou o mundo com palavras. O próprio Jesus, ao enfrentar a dor, usou palavras. E os salmos foram inspirados para que o povo de Deus fale com autoridade. Porque em cada salmo há um decreto esperando ser ativado, não por repetição vazia, mas por proclamação viva, consciente e fundamentada na fé. A boca do crente não é apenas um canal de expressão, é um instrumento de governo espiritual. E quando essa boca se enche da palavra, o corpo inteiro começa a experimentar o fruto do que foi declarado. Há momentos na vida em que a alma busca desesperadamente uma palavra que lhe fale diretamente, uma promessa específica que não apenas console, mas também instrua. Nem todos os dias têm o mesmo peso espiritual, nem todas as batalhas se enfrentam com a mesma oração. Assim como cada ferida precisa de um tratamento diferente, também cada circunstância demanda um salmo diferente. Os salmos são remédio, mas também são ferramenta, espada, escudo, refúgio. E compreender quando e como usar cada um deles é parte da sabedoria espiritual que produz frutos visíveis. Não é o mesmo enfrentar uma doença repentina que atravessar um longo processo de desgaste. Não é igual o clamor de quem está quebrado por dentro ao rogo de quem sente que seu corpo não resiste mais. A alma precisa de direção, e a palavra de Deus não deixa zonas cinzentas. Os salmos foram dados para todas as estações da alma, mas requerem discernimento para serem aplicados como corresponde. O Espírito Santo guia, mas também espera que o crente escute, identifique e conecte. E essa conexão é que abre as comportas do poder latente em cada versículo. Quando o temor toma conta do pensamento e a ansiedade consome a paz, há um salmo que se torna refúgio. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1. Essa palavra não é apenas uma declaração genérica, está projetada para momentos de ameaça, para dias em que o perigo é iminente e a mente não consegue se acalmar. Sua estrutura fala de cobertura, de abrigo, de uma proximidade segura. Proclamá-lo em meio a uma crise ativa uma proteção que não depende do visível, mas do que Deus estabeleceu como invisível, porém real. Por outro lado, quando a batalha se trava mais no corpo que no ambiente, quando a doença começou a debilitar a carne, a alma precisa lembrar que seu Criador também é seu curador. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Ele é quem cura todas as tuas enfermidades. Salmo 133. Aqui não há espaço para dúvida. Não se fala de algumas enfermidades, mas de todas. Essa palavra é um bálsamo para os dias em que a força física diminuiu e a dor tenta levantar argumentos contra a fé. É nesse contexto que esse salmo se torna uma espada que separa a verdade eterna da circunstância temporária. Também há dias em que a alma não sofre pelo que o corpo padece, mas pelo que o coração falhou. A culpa, o arrependimento, a necessidade de restauração espiritual. Então levanta-se com força a voz do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Essa oração não surge da dor física, mas do quebrantamento interno. Não busca proteção, busca purificação, não precisa de consolo, precisa de renovação, e para que a alma seja curada desde suas raízes espirituais, deve usar o salmo que foi projetado para esse clamor. Há quem trate os salmos como fórmulas fixas, como se cada um pudesse ser usado em qualquer momento, sem diferença. Mas a Escritura não é mecânica, é precisa. E essa precisão revela que há versículos inspirados para momentos de guerra e outros para temporadas de repouso. Há textos que ativam a autoridade e outros que convidam ao silêncio reverente. Discernir o momento espiritual em que se encontra é chave para saber qual palavra ativar. Porque a palavra não é uma ferramenta que se impõe, é uma espada que se imponha com intenção.
O salmista não escreveu desde a comodidade, mas desde a urgência do espírito. Cada verso tem uma raiz, uma motivação, uma carga profética. Alguns nasceram em meio ao cerco, outros na intimidade do tabernáculo, alguns foram cantados com lágrimas, outros com gritos de vitória. E a alma que busca cura precisa aprender a ler esses matizes, a ouvir entre linhas o que o Espírito diz para a sua situação presente. A leitura que transforma não é a que percorre as palavras superficialmente, mas a que mergulha nelas, buscando a voz de Deus por trás do texto. Há dias em que não se precisa de um grito de guerra, mas de uma afirmação de confiança. O corpo pode estar fraco, mas o espírito não quer clamar, apenas descansar em paz. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Essa palavra não confronta, não empurra, não exige, convida ao descanso. É um salmo de quietude para noites em que a mente não para de falar e o coração não sabe como apagar a tempestade interna. Declarar isso nesses momentos não é ritual, é alinhamento, é colocar a alma na frequência da paz que Deus prometeu. Mas quando a alma precisa lembrar seu propósito, quando tudo ao redor parece indicar que a derrota é iminente, então é necessário levantar uma declaração de identidade. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118:17. Esse versículo não foi escrito para dias fáceis. Foi inspirado para dias em que se enfrenta o abismo. Quando pronunciado com convicção, transforma-se em uma sentença contra todo prognóstico de morte. Seu poder não está na poesia, mas em sua origem foi inspirado por um Deus que nunca mente. E quando declarado desde o Espírito, muda o rumo dos acontecimentos. O discernimento espiritual não se trata de escolher um texto ao acaso e repeti-lo. Implica sintonizar a alma com o céu, prestar atenção à direção do Espírito, buscar com intenção a palavra exata para a batalha específica. A Bíblia não é um catálogo, é um campo de treinamento, e os salmos são armas que devem ser usadas com entendimento na guerra espiritual. Uma palavra mal usada não fere o inimigo, mas uma palavra precisa pode derrubar fortalezas que duraram anos. Por isso, conhecer o contexto e o propósito de cada salmo é uma necessidade, não um luxo. A alma ferida que busca cura precisa de mais que informação, precisa de precisão profética. E essa precisão se alcança quando a pessoa deixa de agir por impulso e começa a buscar com o coração aberto. Os salmos se revelam a quem os busca com fome, não a quem os recita por costume. Cada salmo tem um ritmo, uma voz, uma atmosfera. Alguns respiram luta, outros cantam esperança. Alguns são gritos no vale, outros são louvores do topo. Saber qual usar não se aprende com técnica, recebe-se com comunhão. A cura espiritual e física não ocorre apenas pelo contato com a palavra, mas pela relação com quem a inspirou. Essa relação é que permite que o salmo certo chegue no momento exato. E quando isso acontece, o coração o reconhece. Há uma ressonância interior. Você sabia que há palavras na Bíblia que têm o poder de curar o que a medicina não pode tocar? Quando a alma se sente quebrada, quando o corpo não responde e a ciência fica sem respostas, ainda resta uma fonte inesgotável de esperança, a palavra de Deus. O Salmo 107:20 declara: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Essa não é apenas uma afirmação poética, é uma verdade espiritual profunda que transformou vidas inteiras. Hoje veremos como 3 salmos específicos podem atuar como um bálsamo divino para o coração, a mente e o corpo. Vamos te mostrar como aplicá-los na sua vida diária para receber uma cura integral vinda do alto. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você quando os médicos não têm mais nada a dizer? Desde tempos antigos, o ser humano busca respostas para sua dor. Quando o corpo se enfraquece, quando a alma se esgota e a ciência parece atingir seus limites, ainda resta um recurso que nunca perde seu poder, a palavra viva de Deus. Nas Escrituras, encontramos promessas que não apenas consolam, mas transformam, salmos que não apenas acalmam, mas restauram.
Um dos mais reveladores declara: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Salmo 107:20. Esse versículo não é poesia vazia nem uma expressão simbólica de esperança. É uma afirmação contundente do poder real que reside nas palavras que saem da boca de Deus. Muitos leram esse salmo sem compreender a profundidade de sua mensagem, porque não se trata de uma cura genérica nem de uma ajuda parcial. O que Deus promete aqui é uma intervenção total desde a raiz do sofrimento até suas manifestações mais visíveis. Quando diz que enviou sua palavra, está falando de um ato deliberado, específico, projetado para alcançar o que nenhuma medicina pode tocar: o espírito humano ferido, quebrado, preso na desesperança. Ao longo das Escrituras, vemos como essa palavra não é um texto morto. Ela é ativa, poderosa, afiada como uma espada de 2 gumes, capaz de discernir os pensamentos mais profundos e de cortar com precisão onde a doença criou raízes. Há momentos em que o diagnóstico parece final, o médico dá seu veredicto, os sintomas não cedem, o corpo se rende. Mas é exatamente ali, na fronteira entre o impossível e o divino, que o poder da palavra se manifesta com maior força. Em 2 Reis 20 é relatada a história do rei Ezequias, gravemente enfermo. Ele recebeu uma palavra devastadora do profeta Isaías: põe tua casa em ordem porque vais morrer, não te recuperarás. Tudo parecia concluído. No entanto, Ezequias se voltou para a parede, orou com lágrimas, e então Deus lhe enviou outra palavra, uma palavra diferente, uma palavra de vida. Ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, vou te curar. 2 Reis 25. O que mudou a situação não foi um novo tratamento, mas uma nova palavra saída do coração de Deus. Esse padrão se repete uma e outra vez na história sagrada. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, um centurião se aproximou de Jesus para pedir cura para seu servo. Ele não precisou de uma visita, nem mesmo de um toque físico. Disse algo que tocou o coração de Cristo. Dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Mateus 8:8. Jesus se maravilhou com essa fé, e o milagre aconteceu exatamente como o centurião creu. Apenas uma palavra bastou, não uma palavra qualquer, mas a palavra que sai de Deus mesmo. Porque quando Deus fala, o universo obedece. Quando Ele declara cura, nenhuma enfermidade pode resistir. E se isso foi verdade para o centurião, também é verdade para nós hoje, porque a palavra não perdeu sua validade. Hebreus 3:8 afirma sem ambiguidade: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que Ele fez antes, pode fazer agora. A Bíblia não é um livro antigo com relatos interessantes. É um manual vivo de intervenções divinas, um mapa de cura escrito pelo próprio autor da vida. Cada salmo não é apenas um poema, é uma receita celestial projetada para tocar o que nenhum especialista humano pode restaurar. Em momentos de dor profunda, o Salmo 32 se torna um clamor de fé. Senhor, meu Deus, a ti clamei e tu me curaste. Aqui não há fórmulas complicadas, apenas um clamor sincero, uma direção clara e um resultado sobrenatural. O salmista não diz, me senti melhor ou encontrei consolo. Ele diz, tu me curaste. Assim, direto, contundente. A cura que Deus oferece não é parcial nem temporária. É uma cura que toca a raiz, que arranca a amargura, que purifica o sangue, que clareia a mente, que restaura a célula, o coração, a esperança. Mas para experimentar esse tipo de cura, é necessário um passo decisivo. Crer que a palavra não é teoria, que o que está escrito tem o mesmo poder de quando foi pronunciado pela primeira vez. Em Provérbios 4, 20 e 22, o Espírito Santo nos revela um segredo profundo. Filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Não diz apenas para a alma, nem apenas para o espírito, diz para todo o corpo. Isso significa que os versículos que saem do coração de Deus podem alcançar as articulações, os órgãos internos, os sistemas que hoje estão debilitados. Sua palavra é remédio, mas não qualquer remédio. É um remédio eterno, sem efeitos colaterais,
sem erros de diagnóstico, sem contraindicações. Há testemunhos de pessoas que, após receberem o pior diagnóstico, começaram a proclamar os salmos com fé, dia após dia, não como um ritual, mas como um ato de guerra espiritual. Um desses casos é o de uma mulher que havia sido desenganada por um câncer terminal. Em vez de se render, ela abriu sua Bíblia e se agarrou ao Salmo 118, 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Cada manhã, ela o repetia. Cada noite, ela orava. Com o passar do tempo, seu corpo começou a responder. A medicina não tinha explicação. Os médicos falaram de uma remissão espontânea, mas ela sabia a verdade, a palavra havia feito o que a ciência não podia. Em Ezequiel 37, encontramos uma cena impactante, um vale cheio de ossos secos, ossos mortos, sem vida, sem esperança. Mas então o profeta recebe uma instrução divina, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E algo aconteceu. Ao som da palavra, os ossos começaram a se unir, os tendões e a carne se formaram e veio vida sobre o que estava absolutamente morto. Essa visão não é apenas um símbolo de restauração nacional, é uma verdade espiritual sobre o que a palavra pode fazer na sua vida hoje. Se a doença consumiu suas forças, se sua alma está vazia, se sua fé está desgastada, você não precisa de algo novo. Você precisa ouvir, proclamar e abraçar a palavra de Deus como seu único remédio. Quando Davi fugia de seus inimigos e sua saúde se quebrava por dentro, ele não buscou primeiro uma solução externa. Ele escreveu no Salmo 6:2: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou enfermo. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ele sabia que havia um médico superior, um que não precisa de bisturi nem receita, um que opera no silêncio da alma, no canto oculto da dor, onde ninguém mais pode alcançar. Esse médico é o Senhor, e assim como Davi clamou, como o centurião creu, como Ezequias orou, hoje também nós podemos abrir nossa boca e declarar que a palavra de Deus é mais que suficiente. É o único tratamento que nunca falha, é a única mensagem que, quando recebida com fé, transforma a tristeza em alegria, a fraqueza em força e a doença em testemunho. A palavra é remédio, mas não um remédio passivo. É um remédio que combate, que se levanta como espada, que derruba fortalezas, que dissolve tumores, que purifica o sangue, que fortalece o coração fraco. No Salmo 103, somos lembrados de que é Deus quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades, não algumas, não as mais leves, todas, porque quando Deus intervém, Ele o faz por completo. Muitos tentaram separar a fé da saúde, mas na Bíblia ambas estão profundamente conectadas. Jesus, em várias ocasiões, vinculou a cura com a fé do enfermo. Tua fé te salvou, disse ele à mulher com fluxo de sangue, Marcos 5:34. Não foi a multidão, não foi o manto, não foi a casualidade, foi a fé dela. Essa fé nasce ao ouvir a palavra e se fortalece ao declará-la, ao abraçá-la, ao vivê-la como verdade absoluta. Porque a fé não é apenas crer que Deus pode, mas estar convencido de que Ele já falou e, portanto, acontecerá. Se você chegou até aqui carregando um diagnóstico, uma preocupação, uma dor física ou emocional que não vai embora, o convite é claro, volte à palavra. Mergulhe nos salmos como se fossem seu único remédio. Não os leia como poesia, proclame-os como decretos, declare-os como verdade, respire suas palavras como o sopro do céu. Porque em cada versículo há vida, em cada linha há poder, em cada promessa há uma cura esperando ser ativada pela sua fé. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se do que disse o salmista no Salmo 119:50. Este é o meu consolo na aflição, que a tua promessa me dá vida. Isso é o que a palavra é vida. Vida para a alma cansada, vida para o corpo desgastado, vida para o espírito ferido. Você não está sozinho. Deus já enviou sua palavra. Agora só falta que você a receba com fé
E veja como começa o processo de cura que ninguém mais pôde oferecer. Há feridas que não sangram, dores que não aparecem em nenhum exame médico, correntes que não podem ser vistas, mas que aprisionam a alma. O corpo pode parecer forte, a voz pode soar firme, mas dentro de muitos corações se escondem prisões emocionais que paralisam, debilitam e destroem lentamente. Ansiedade, culpa, tristeza, pensamentos que não param, memórias que ferem. Esses são Abra seu coração, silencie suas dúvidas e ouça atentamente, porque ao final desta mensagem, a cura não será apenas algo que você ouve falar, será algo que você experimenta. A oração que cura em segundos é real, e hoje vamos desvendá-la juntos. E se eu lhe dissesse que a cura não é apenas possível, mas que pode acontecer instantaneamente, não amanhã, não na próxima semana, mas aqui e agora? Alguns podem dizer que isso é impossível, que a cura leva tempo, que a doença segue um curso natural. Mas deixe-me lembrá-lo, não servimos a um Deus natural, servimos a um Deus sobrenatural. E quando ele se move, quando seu poder é liberado, não há demora, não há espera. A cura acontece num piscar de olhos. Ao longo da história, vimos momentos em que o poder de Deus rompe as limitações do entendimento humano. A Bíblia está repleta de relatos de homens e mulheres que foram libertados de enfermidades, não através de longos tratamentos ou recuperações lentas, mas através de um único encontro com a presença de Deus. Em Marcos 10, 52, lemos sobre Bartimeu, o cego que clamou a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça? E quando o homem respondeu que queria ver, Jesus disse simplesmente: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, Bartimeu recuperou a visão. Em Lucas 17, 10 leprosos clamaram a Jesus por misericórdia. Ele simplesmente lhes disse: Vão e mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto iam pelo caminho, foram purificados. Não houve um ritual prolongado, apenas uma declaração e uma ação de fé. Quando Jesus andou na terra, ele demonstrou isso repetidamente. Um cego clamou a ele e em um instante ele viu. Uma mulher que sofreu por 12 longos anos esticou-se com fé, tocou a barra de sua veste e imediatamente o sangramento parou. Um homem paralisado por décadas ouviu as palavras: Levante-se e ande, e instantaneamente suas pernas recuperaram a força. Agora, deixe-me perguntar, o que mudou entre aquela época e hoje? Deus perdeu seu poder? Ele se tornou silencioso? Não, meus amigos. O mesmo poder que curava nas ruas de Jerusalém está vivo hoje. O mesmo Jesus que falava aos enfermos e os via restaurados ainda está curando agora mesmo. O problema não é que Deus tenha parado de curar. O problema é que nós paramos de acreditar. Fomos condicionados a duvidar do milagroso, a esperar atrasos, a pensar que a cura é um processo e não um momento. Mas quando a fé encontra o poder de Deus, não há processo, há apenas transformação. Em João 5, Jesus encontrou um homem que estava doente por 38 anos, deitado à beira do tanque de Betesda. Este homem tinha aceitado sua condição como permanente. Quando Jesus perguntou: Você quer ser curado? O homem não respondeu diretamente, mas explicou por que não conseguia entrar no tanque. Ele estava fixado no processo, mas Jesus estava focado no momento. Jesus simplesmente ordenou: Levante-se, pegue sua esteira e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Alguns de vocês aqui hoje podem estar lutando contra doenças. Talvez vocês tenham carregado dor por anos. Talvez os médicos tenham dito que não há cura. Mas quero que você ouça. Existe um nome que é maior que o câncer. Existe um nome que é mais forte que a doença cardíaca. Existe um nome que detém mais poder que qualquer diagnóstico. E esse nome é Jesus.
Em Filipenses 2, 9 e 10, a Bíblia diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando invocamos seu nome, a doença não tem escolha senão se curvar. Quando declaramos seu poder de cura, a enfermidade deve fugir. Agora, você pode estar pensando, mas eu já orei antes e nada aconteceu. Talvez você tenha clamado por cura apenas para sentir que suas orações bateram no teto. Deixe-me dizer algo. Fé não se trata de quão alto você ora ou quantas vezes você diz as palavras. Fé é saber profundamente em seu espírito que quando Deus fala, está feito. Jesus nunca implorou para que a cura acontecesse. Ele nunca suplicou ao Pai para tornar alguém inteiro. Ele simplesmente declarou: seja curado. E naquele momento, a cura veio. Esse é o tipo de oração que precisamos fazer. Uma oração de autoridade, uma oração de confiança, uma oração que não pede, mas ordena em nome de Jesus. Lembro-me de ouvir sobre uma mulher em São Paulo que sofria de uma condição degenerativa na coluna. Por 3 anos, ela mal conseguia andar, dependendo totalmente de muletas. Os médicos haviam lhe dito que sua condição só pioraria. Num culto de domingo, enquanto o pastor falava sobre a autoridade do crente em Cristo, algo despertou em seu coração. Quando o momento de oração chegou, ela não pediu timidamente. Em vez disso, ela declarou: em nome de Jesus, ordeno que esta enfermidade deixe meu corpo agora. Naquele exato momento, um calor percorreu sua espinha. Ela soltou as muletas e, pela primeira vez em 3 anos, caminhou sem dor. Não por causa de medicamentos, não por causa do tempo, mas pelo poder de Deus liberado através de uma oração de autoridade. Em Hebreus 11, 1, lemos: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não espera para ver para então crer. A fé crê primeiro e então vê. Existe uma verdade que muitos crentes não conseguem compreender e, por causa disso, andam em fraqueza quando deveriam andar em poder. A verdade é esta: Deus nos deu autoridade sobre a enfermidade. Não apenas esperança, não apenas uma possibilidade, mas autoridade real e tangível. A mesma autoridade que Jesus carregava quando andou nesta terra é a mesma autoridade que ele deu a você e a mim. E quando entendemos isso, quando realmente acreditamos nisso, a doença não pode permanecer em nossa presença. A cura não é apenas algo que pedimos, é algo que ordenamos em nome de Jesus. Pense nisso por um momento. Quando Jesus encontrou enfermidades, ele implorou ao Pai por cura. Ele fez longas orações desesperadas, esperando que talvez, apenas talvez, a pessoa melhorasse? Não. Ele falou com autoridade. Ele disse ao cego: veja. E eles viram. Ele disse ao leproso: seja limpo. E a doença desapareceu. Ele disse aos mortos: levante-se. E eles se levantaram. Não houve hesitação, não houve demora. Por quê? Porque Jesus sabia que a enfermidade não tinha poder na presença de Deus. Ele entendeu que o reino dos céus já havia estabelecido vitória sobre a doença e ele andou nessa realidade. Mas aqui está a parte que muitos não percebem. Jesus não manteve essa autoridade para si mesmo. Ele a passou adiante. Em Lucas 10, 19, ele disse: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Ele estava dizendo: estou dando a vocês domínio sobre tudo o que se opõe ao reino de Deus, incluindo a enfermidade. E em Marcos 16, 17 e 18, ele deixou ainda mais claro: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Note bem, ele não disse:
Eles podem impor as mãos sobre os enfermos e talvez eles melhorem eventualmente. Ele disse, eles ficarão curados. Mas aqui está o problema. A maioria dos crentes não anda nesta autoridade. Eles oram por cura como se estivessem pedindo algo incerto, como se esperassem que talvez, se Deus estiver de bom humor, Ele possa responder. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Ele não disse para pedir à enfermidade, com educação, se ela consideraria ir embora. Ele disse para falar à montanha, e ela se moverá. Fale, declare, ordene, porque quando falamos em nome de Jesus, não estamos falando em nosso próprio poder, estamos falando no dele. Há um momento no livro de Atos que mostra isso perfeitamente. Pedro e João estavam indo ao templo quando viram um homem que havia sido aleijado desde o nascimento. Ele estava mendigando, procurando algum pequeno alívio em seu sofrimento. Mas Pedro olhou para ele e disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E a Bíblia diz que imediatamente seus pés e tornozelos receberam força. Ele não lutou para ficar de pé. Ele não esperou que a cura acontecesse gradualmente. Ele saltou de pé e começou a pular e louvar a Deus. Agora, deixe-me perguntar algo. Pedro parou para orar primeiro? Ele disse, deixe-me verificar se é a vontade de Deus para que este homem seja curado. Não. Ele já sabia que era a vontade de Deus. Ele já sabia a autoridade que tinha em nome de Jesus. E porque ele agiu em fé, o homem foi curado em segundos. Essa mesma autoridade foi dada a nós. E ainda assim, com muita frequência, hesitamos, duvidamos. Permitimos que o medo e a dúvida se infiltrem e damos à enfermidade mais poder do que ela realmente tem. Mas hoje, isso muda. Hoje, você começará a andar na autoridade que lhe foi dada através de Jesus Cristo. Alguns de vocês estão aqui hoje e têm vivido sob o peso da enfermidade, sob as mentiras do inimigo que dizem que a cura está fora de alcance. Mas estou aqui para dizer que a enfermidade não tem o direito de permanecer em seu corpo. É um intruso, é uma força ilegal tentando ocupar um lugar onde o poder de Deus deve reinar. E quando você fala com a autoridade de Jesus, essa enfermidade não tem escolha se não partir. Não amanhã, não na próxima semana, mas agora mesmo. A autoridade já é sua, mas a autoridade deve ser exercida. Você não pode sentar e esperar que a cura aconteça por conta própria. Você deve se levantar em fé e declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Você deve ordenar à enfermidade que saia, assim como Jesus fez, assim como Pedro fez, assim como todo crente foi capacitado a fazer. Porque quando você entende quem você é em Cristo, quando você anda no poder que Ele lhe deu, a cura não é uma questão, é uma certeza. Então eu lhe pergunto, você reivindicará essa autoridade hoje? Você falará à enfermidade em seu corpo e ordenará que ela saia em nome de Jesus? Porque se você fizer isso, a cura não é apenas possível, ela é inevitável. A cura não é um mistério, não é um evento raro reservado para poucos escolhidos. É uma promessa, uma realidade, um presente que já nos foi dado através de Jesus Cristo. O versículo de Salmos 107:20 nos diz, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. A palavra de Deus tem poder curativo. Quando você a declara com autoridade, ela não volta vazia. Lembro-me de um jovem em Recife que sofria de epilepsia severa desde a infância. Seus pais haviam consultado os melhores neurologistas, tentado todos os medicamentos disponíveis, mas os ataques continuavam, às vezes ocorrendo várias vezes por dia. Durante um retiro de jovens, o pastor falou sobre a autoridade do nome de Jesus. Inspirado, este jovem se levantou no meio da congregação e declarou, em nome de Jesus, eu não sou mais um epiléptico, sou curado pelo sangue de Cristo.
Naquele exato momento, ele sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. De pé, ele começou a chorar, percebendo que algo fundamental havia mudado. Isso aconteceu há 8 anos e desde aquele dia ele nunca mais teve uma única convulsão. Os médicos ficaram perplexos, incapazes de explicar o que aconteceu. Mas nós sabemos. Foi o poder de Deus manifestado através da declaração de fé. Isaías 53:5 declara: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Note que o texto não diz, seremos curados um dia. Diz, fomos curados no passado. Já aconteceu. Na cruz, Jesus não apenas pagou por nossos pecados, mas também por nossas enfermidades. A cura não é uma promessa futura, é uma realidade presente. E se você acreditar nessa verdade, se você se apoderar dela pela fé, então a cura pode vir a você neste exato momento. Você não precisa esperar pelo ambiente perfeito. Você não precisa que um ministro imponha as mãos sobre você. O mesmo Jesus que curou com uma palavra está aqui agora. E tudo o que é preciso é um momento de fé, uma oração de autoridade para ver a doença desaparecer em segundos. Meus amigos, isto não é apenas uma possibilidade, é uma promessa. E hoje, essa promessa é para você. Existe uma verdade que muitos buscadores de cura nunca compreendem plenamente. Uma verdade que, quando apreendem, I